plataformas, você que me acompanha pelo Instagram, você que me acompanha pelo Facebook. Bora lá nessa tarde de quinta-feira, informações aí que nós temos para você, né, que nos segue, para vocês aí que estão conosco pelas nossas redes sociais, mais uma vez ao vivo aqui trazendo informação, né? Gente, eu estou aqui, eu vou bater um papo agora com 3 advogados que estão atuando naquele caso do médico Gabriel Rossi, que foi encontrado morto numa residência ali na Vila Hilda. O médico que a princípio estava desaparecido, foi registrado o desaparecimento do médico Gabriel, ele que atuava em várias unidades de saúde aqui em Dourados. Natural do Rio Grande do Sul, se formou aqui em Dourados e passou a atuar aqui na nossa cidade. Porém, ele foi encontrado morto, depois do registro do desaparecimento dele, foi encontrado morto no dia 3 de agosto de 2023, tá? E hoje aconteceu a primeira audiência por videoconferência envolvendo, né, os acusados, os envolvidos, a defesa dos presos da época, né? 4 pessoas foram presas aí durante a investigação do SIG por conta da morte do médico, né? Foram presos a Bruna Natália de Paiva, também o Gustavo Kennedy Teixeira, Kevin Rangel Barbosa e Guilherme Augusto Santana, ressaltando que todos são lá de Minas Gerais e foram presos num trabalho em conjunto envolvendo a polícia do Mato Grosso do Sul, no caso o SIG, Polícia Civil lá de Minas Gerais, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. E eu estou aqui, né, com os advogados Anderson Rocha, doutora Thaisa Noronha e também a advogada Thalesca, né, que está aqui também representando o Gustavo, lá de Minas Gerais. O Anderson e a Thaisa estão representando a Bruna, tá? Vamos colocar aqui os pingos nos if, como se diz. O Kevin e também o Guilherme, eles estão sendo representados por advogados lá de Minas Gerais. Quero começar o bate-papo aqui com o doutor Anderson. Doutor, hoje aconteceria a primeira audiência em relação ao caso. Nós estávamos conversando aqui fora do ar também, que ela foi pedido o adiamento dessa primeira audiência. Exatamente. A defesa entendeu que faltavam provas que foram coletadas pela polícia, né, que estavam na central de perícias, e essas provas são importantíssimas para elucidar o caso e até mesmo para a formação de convicção do juiz, para determinar quais vão ser as decisões da frente, até para a defesa se posicionar em relação àquilo que, em relação aos fatos, a como se deu a dinâmica dos fatos, para que chegasse nessa fatalidade. Né? Todos nós sabemos, foi um crime trágico, mas que entendemos assim que precisavam essas provas serem trazidas aos autos para que a própria acusação, o juiz, todas as defesas de todas as pessoas pudessem ali formar o seu juízo de valor em relação àquilo que falta. Como essas provas, até na sexta-feira, nós nos dirigimos ao cartório aqui da terceira vara do Tribunal do Júri, e essas provas elas não haviam sido disponibilizadas para que pudéssemos fazer uma análise, entender aí a comunicação entre eles antes da ocorrência, das ocorrências. Nós optamos por fazer uma manifestação, em relação à a manifestação, a doutora Thalesca também, na sequência, apontou também que seria interessante fazer o adiamento dessa instrução de forma a preservar o processo. Né? Então, foi muito acertada a decisão do Ricardo Reis, do juiz, porque com essa intenção real assim, de preservar o processo para que lá na frente não se levante nenhuma novidade, a ponto de você perder ali, digamos assim, todo o trabalho que foi feito por polícia, por defesa e por acusação. Então, foi uma decisão assim, bem interessante. Isso, a audiência foi adiada para o dia 20 do 9, e o juiz já determinou que essas provas que estavam faltando fossem. Doutor, dá para dizer quais seriam essas provas alegadas pela defesa? Sim, não tem problema nenhum. São os dados de extração do celular. Então, toda a comunicação que foi feita, todos os celulares que foram apreendidos com os réus, e até não me lembro
uma vítima que não entrou nesse, mas vai estar assim, tudo que foi comunicado entre eles durante aquele período. Com toda essa extração, a Polícia Civil normalmente utiliza um software que chama Celebrite. Nesse software, eles fazem todo o cruzamento de informações para saber como se deu a dinâmica das situações, até para verificar realmente a participação de cada um. Dois acusados que continuam presos, né? Os demais também, eu estou dizendo os dois que estão sendo representados aqui por vocês, pelo escritório. Na época, a polícia, né, investigou que a Bruna seria a mentora, a contratante ali. O senhor conversando, e até por uma linha de defesa, o que realmente elas falam, principalmente no caso do senhor aqui, a Bruna, ela realmente confessa, não confessa? Como é que está essa questão da participação da Bruna, específica? Sim, evidentemente ela nega esse nível de participação, né, como domínio da ocorrência, do mesmo fato. Ela se afasta desse tipo de acusação, mas é evidente que o processo precisa correr aí com a mais breve celeridade. As provas são importantes para que tudo seja de fato provado, não fique só no juízo aí de cognição, no juízo de, vamos dizer assim, de achar que foi assim, ou até mesmo de provas que eu ouvi dizer que foi assim. É muito importante que essas provas sejam juntadas para que, juntamente com as alegações que ela faz hoje, e também aí em relação ao que está nos autos, possa fazer um juízo para definir se ela vai ser agora pronunciada ou não. Agora eu quero bater um papo com a doutora Thalesca, que representa aí o acusado preso, o Gustavo. Ele também, a participação dele nesse crime, o que ele fala? Já que, segundo a polícia, ele participou, seria uma das pessoas que executou ali, né, a morte, ou participou da execução ali da morte do médico. Apesar de constar no processo diversos laudos de imagem, de câmeras de segurança, a gente ainda não teve acesso à integralidade de todas as provas e principalmente às conversas que continham entre os réus. Então é muito prematuro declarar nesse momento qual é o posicionamento da defesa do Gustavo, principalmente sem ter acesso aos soldados corretos, os outros réus que estavam com ele no imóvel. Então a gente ainda não tem um posicionamento formado de qual vai ser a linha defensiva. É muito prematuro nesse momento por não estar o processo na sua completude. Está faltando provas, são provas que já foram produzidas, como o doutor mencionou, elas já estão com a Polícia Federal, mas elas não foram disponibilizadas para a defesa. Então é muito difícil nesse momento estabelecer uma linha de raciocínio. Doutores, né, falar doutores agora, porque eu quero abrir esse leque da nossa entrevista aqui. A primeira audiência foi cancelada, né? O senhor já disse que já foi marcada uma outra audiência. Pela experiência de vocês, né, dos três aqui que atuam nessa área, e tem uma experiência considerável, vocês acreditam que vai se estender muito essa defesa aí? Porque são várias pessoas para serem ouvidas, né? Vários presos, né? Vários acusados, e até pela questão, vamos dizer assim, não que um crime não seja mais delicado que o outro em relação à defesa ou à acusação, mas ganhou uma repercussão, né, esse crime do médico, né? O que vocês acham dessa audiência? O que vai acontecer aí? É um processo muito longo, extenso, com muitas provas, envolve outras localidades, não é uma investigação que ocorreu somente no Mato Grosso do Sul, mas se expandiu para outro estado. Então, naturalmente, é um processo mais longo, que demanda um maior tempo. São muitas testemunhas. Hoje havia sido reservada a tarde toda apenas para esse processo. Então, naturalmente, é uma audiência que ela vai demorar para acontecer, considerando também que a pauta, né, de julgamentos de Dourados costuma ser bastante cheia, então a gente tem uma previsão desse processo durar um pouco mais. Até a senhora tocou numa questão bem importante. Pelos acusados morarem, né, em outro estado, quer dizer, demanda também uma logística, né, da questão testemunha lá, testemunha cá, a questão da investigação, né, que teve início aqui. Os acusados estão presos aqui, né? Estão presos todos aqui, né? Sim. Então, quer dizer, seria, entre aspas, um pouquinho mais fácil, né? Porém,
vai ter que ter uma logística de outras pessoas se deslocando, até porque tem advogados que terão que vir lá de Minas Gerais para cá, né? Em relação aos acusados, eles normalmente são ouvidos por videoconferência. Isso muda bastante no processo. A questão maior que envolve são muitas testemunhas e muitos advogados também que vão questionar essas testemunhas. Então, imagine que cada audiência, cada advogado tem uma pergunta, do Ministério Público tem a pergunta para uma testemunha, cada advogado tem uma pergunta para cada testemunha. Então, você tem ali um depoimento que pode durar 1 ou 2 horas para atender uma testemunha. Normalmente, essas audiências vão durar em torno de 4 ou 6 horas. Mais do que isso, então, nós entendemos de fato que elas vão ser várias fases, várias audiências, para que se possa ouvir todas as pessoas, todos aqueles que foram falados. Em relação às testemunhas que são dos outros estados, de fato, cada vez que vai se chamar uma testemunha, ela precisa ser rolada por carta. Então, o juiz daqui tem que mandar informação para o juiz de Minas Gerais. Minas Gerais, por sua vez, muito devolve cruzar o seu processo. Então, tudo isso, assim, deixa o processo mais demorado. Na época, a polícia, inclusive, divulgou, falando que a imagem, né, do hotel, do aeroporto em Campo Grande, eles se conheciam realmente? Chegaram a comentar se conheciam? Tinham um grau de amizade? Assim, pelo que a nossa cliente ela nos expõe, ela conhecia um dos rapazes. Não tinha assim, um grau de amizade muito grande, não. Acontece que eles eram da mesma cidade, uma cidade pequena, então, por isso que acabou assim, se formando essa ideia de que eles já fossem assim, o ser humano faz em cidades pequenas. Doutores, eu quero agradecer a gentileza de vocês de ter atendido aqui a nossa reportagem e deixar os microfones abertos aí para as considerações, né? Até porque eu quero que o senhor, de novo, e claro, a doutora também, ela possa falar em relação à nova data da audiência, né? E o senhor acredita que depois dessa audiência que foi cancelada e remarcada para o júri popular vai demorar muito a questão dessa nova audiência, agora presencial, né, no caso do Tribunal do Júri? Acredito, porque talvez a gente chegue a ter aí até 4, 5 audiências ainda para que se tenha essa decisão pela pronúncia ou pela pronúncia que vai levar ao júri ou não vai depender dos fatos. Claro que a gente sabe que a materialidade do vídeo está ali, né? Mas pode ser que demore aí, talvez até muito tempo para a gente ter esse vídeo de fato. Doutor, antes agradeço o senhor, doutora Thalesca, também agradeço a senhora pela participação aqui e falar mais alguma coisa sobre o cliente aí? Nesse momento, a dica que a gente tem para expor é que o nosso cliente ele vem colaborando com as investigações, desde a delegacia, ele prestou depoimento, ele vem colaborando, a defesa vem juntando todos os laudos que acha pertinente e a gente agradece o espaço fornecido para que esse espaço entre mídia e defesa fique o mais próximo possível do que ocorre com o processo, para que a gente consiga manter a transparência para ambos os lados. Então, eu quero agradecer, tá, vocês, a doutora Thaisa também, muito obrigado pelo espaço aqui, né? E nós estamos sempre à disposição. Eu digo que o papel do jornalista, do veículo de comunicação, é mostrar os lados, né? Nós estivemos lá na cobertura, eu e o meu amigo o Leandro, né, outros colegas lá estivemos acompanhando a investigação, a questão para e passo da investigação, a prisão dos envolvidos, até porque foi colocado aqui que os envolvidos eles permanecem presos aí por uma ordem judicial, né? Até pelo caso em si, né? Relembrando aqui o médico, o Dr. Gabriel, ele foi encontrado já em adiantado estado de decomposição, em cima de uma cama, né? E segundo constatou à época a perícia do Instituto Médico Legal, ele foi morto por asfixia, estrangulamento, né? Então, e hoje, como já foi colocado aqui, aconteceria a primeira audiência, quer dizer,
poucos dias aí de um ano do fato, né? E isso vai se estender, como a própria defesa aqui, no caso, o doutor Anderson acabou falando aqui, né? Isso demanda ainda alguns pontos, né? Para a questão de uma audiência, né? Eu digo, no tribunal do júri, né? Então, nós estamos acompanhando desde o princípio, né? Todos que nos acompanham, todos que estão com o Bronca, com o Leandro aqui, queremos agradecer, inclusive, mandar aí um abraço a todos os colegas lá do Rio Grande do Sul, né? Que estão entrando em contato conosco, né? Para que nós possamos passar alguma informação, e aqui nós estamos como mídia, como imprensa que somos, e sempre na sua imparcialidade dos fatos, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e tamo junto.